E aí, tudo bem com você? Tudo certo? O prazer, eu sou Gabriel Bernatti e este é o nosso Encontro com o Inesperado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda para encontros interessantes, diferentes, com coisas muito legais. Se você curtiu a proposta do canal, se inscreve, dá o seu joinha aí, o seu like e clica no sininho para ser notificado sempre dos próximos vídeos. Toda semana um vídeo novo para você e vai ser muito bom ter você com a gente nessas viagens incríveis. Hoje, no Encontro Inesperado, a gente vai falar de mortes trágicas e bizarras. Bom, ninguém quer morrer, né? Agora, tem mortes, então, pelo amor de Deus. A Isadora Duncan, em 1927, nascida em 1877 na cidade de São Francisco, Estados Unidos, era uma dançarina famosa, né? Que, inclusive, marcou a história da dança, abrindo as portas para a chamada dança contemporânea. Só que a Isabela morreu aos 50 anos de uma maneira trágica e bizarra. Ela estava passeando de carro com as janelas abertas, né? Tava ventando. Ela estava com um cachecol longo. O cachecol não se enroscou nas rodas do carro conversível, acabou estrangulando a Isabela Duncan. Imagina uma situação, cachecol da morte esse, hein? Enroscou na roda e estrangulou a mulher, tá louco. Agora, Robert Williams, 1979. Ele foi a primeira pessoa conhecida a ser morta por um robô. Olha que situação. Ele foi atingido por um braço robótico na fábrica da Ford. Isso em 25 de janeiro de 1979. Ele estava lá na fábrica da Ford Motor Company do estado de Michigan, Estados Unidos. Pela primeira vez na história, ele foi um ser humano vítima de um robô, né? Tinha 25 anos de idade na época. Era trabalhador da indústria automobilística, funcionário da linha de produção da Ford. Esse robô, que aliás, a palavra robô tem origem no tcheco robota, significado trabalho forçado, escravo, né? Tinha sido fabricado pela Little Industries e pesava 1 tonelada. Esse robô era responsável por pegar, né, em 1979, no estoque, com seus braços mecânicos, partes a serem usadas na montagem dos veículos. Na época era super moderno esse robô e tal. Mas em decorrência de uma lentidão na operação do robô, o Robert Williams, ficou meio injuriado, resolveu adiantar o processo e pegar ele mesmo a peça que ele precisava, né? Só que, enquanto ele retirava a peça da prateleira, ele foi atingido na cabeça pelo braço robótico do robô, morrendo instantaneamente. Imagina o peso do braço do robô, né? Esse robô tinha 1 tonelada, imagina o peso do braço. Ele só foi encontrado meia hora depois, quando os colegas de trabalho perceberam seu sumiço e viram que ele estava morto. Que coisa, hein? Agora a história de Peng Fan, em 2014. Peng Fan, um chefe de cozinha em Foshan, na China, foi mordido pela cabeça decepada de uma cobra extremamente venenosa, que ele havia cortado, fazia 20 minutos antes, enquanto preparava uma sopa. Isso lá em 2014. A espécie, uma cobra cuspideira indochinesa, muito venenosa, teria dado o bote quando Peng pegou a cabeça dela para jogar no lixo. Segundo especialistas, todos os répteis podem ter reações por até 1 hora depois de perder partes do corpo ou até mesmo todo o seu corpo. Ou seja, mesmo a cobra tendo tido a sua cabeça cortada, ela ainda tinha a capacidade de morder e injetar veneno por até 1 hora. Infelizmente para Peng, ele acabou sendo picado pela cabeça da cobra, decepado quando ele foi colocá-la no lixo. E não houve tempo suficiente para que ele fosse levado ao hospital para receber o antídoto. E ele morreu. Que morte bizarra, né, cara? Agora a história de Gary Hall. Esse aí, o Gary Hall, de 1993, ficou famosa, né? Ele era um advogado em Toronto, lá no Canadá, e morreu tentando provar que as janelas do Toronto Dominion Center eram inquebráveis, jogando-se contra elas. A janela não quebrou, ela realmente era inquebrável, mas ela saiu do caixilho, né? E ele caiu para a morte. Uma noite de julho de 1993, um dos prédios do complexo de escritórios Toronto Dominion Center estava dando uma pequena festa de boas-vindas para os mais novos estagiários. O responsável pelo tour, né, pelo arranha-céu envidraçado, era o advogado Gary Hall, que estava demonstrando, né, a robustez das janelas. Ele sempre gostava de fazer isso usando o método incomum. Ele jogava-se contra as janelas para dizer que o vidro era inquebrável, que era super seguro e tal. Ai, que burro, dá 0 para ele. O canadense era um especialista em direito corporativo e valores mobiliários. Antes de ir em direção à advocacia, no entanto, Roy também havia se formado em engenharia. E talvez por isso ele gostava de mostrar que as janelas eram inquebráveis, né? As janelas do escritório onde ele trabalhava. O Gary já tinha feito essa brincadeira inúmeras vezes antes e sempre tinha dado certo, né? Normalmente o que acontecia
é que ele apenas quicava contra a janela. Tudo bem, tirando o ombro, que às vezes ficava meio dolorido, né? Porque ele se jogava com força, ele permanecia são e salvo, sem nenhum problema. Só que naquela noite, no entanto, quando a advogada atirou o corpo contra a janela de vidro, o susto dos presentes foi muito mais real do que ele pretendia, né? Isso porque a moldura da janela acabou se soltando. E Gary, juntamente com a janela intacta, né? Porque o vidro estava perfeitinho, eles caíram do 24º andar do prédio de advocacia. Que morte horrível e estúpida, né? A repercussão do incidente acabou levando o escritório onde Gary trabalhava a ter problemas de reputação e, consequentemente, acabou fechando em 1996. Ele não só morreu, como faliu a empresa de advocacia lá. Na época foi inclusive o maior fechamento de escritório de advocacia do Canadá. Que coisa, hein? Que ideia de ficar se jogando em cima de janela de vidro, 20º andar pra mostrar que é seguro, tá louco. Agora a história de João Maria de Souza, 2013. Essa é incrível, cara. João Maria de Souza morreu em sua cama no Brasil depois que uma vaca, isso que você ouviu, uma vaca que estava pastando em uma colina próxima caiu através do telhado de sua casa. O João, de 44 anos, descobriu da pior forma que tudo pode cair do céu, inclusive uma vaca, né? No caso dele não foi bem algo bom que caiu do céu, não. Muito pelo contrário. A situação foi um tanto quanto trágica. Isso porque o trabalhador rural teve um infortúnio, o azar de ser atingido por uma vaca, ao peso de uma vaca, que caiu do telhado da sua casa. Isso aconteceu em 2013, no município mineiro de Caratinga. Na ocasião, segundo testemunhas, o animal estava pastando em um terreno próximo ao imóvel e tudo acontecia como de costume, né? No entanto, alguns cachorros chegaram perto da vaca. Começaram a latir, o que assustou o animal, né? Em disparada... Olha só, olha lá, só olha o ponto C, olha só, olha lá, olha aí, olha lá. A vaca teria ido parar no telhado do João Maria. Aí, como a casa era coberta com telha de fibra, o material não aguentou o peso da vaca e acabou cedendo. Por azar, o lavrador estava na sua cama, que ficava justamente abaixo da parte onde o telhado rompeu, né? E aí a vaca caiu em cima dele. Que coisa, hein? Imagina um susto, imagina uma situação dessa. Mesmo sendo socorrido minutos depois, ele acabou morrendo no hospital no dia seguinte devido a uma hemorragia interna, né? O comandante do Corpo de Bombeiros, que estava presente, né, no momento do resgate, informou que ele ainda estava consciente quando foi atendido. Só que infelizmente acabou morrendo. Que coisa, hein? Pô, uma vaca cair em cima de você quando você está deitado na cama, cara. Realmente era a hora dele, né? Agora o Edward Archbold, de 2012. O Edward morreu após vencer um concurso de comer baratas e vermes na Flórida. Esse caso ficou famoso. A causa da morte foi asfixia devido à obstrução das vias aéreas por corpos de insetos, né? Imagina que situação, cara. Deus me livre, comer barata. No dia 5 de setembro de 2012, o Edward Archbold participou de um concurso de comer coisas bizarras, habilitado de loucura da meia-noite, em West Palm Beach, na Flórida, Estados Unidos. Isso é coisa americana, né? Eles curtem esses concursos, coisas estranhas, né? Bom, ele comeu, o Edward, dezenas de baratas e vermes e, com apenas 32 anos, acabou concorrendo a um prêmio que era uma cobra piton, né? Então, você comia um monte de coisa estranha e ganhava uma cobra piton se ganhasse. Ele participou dessa competição estranha e, apesar de ter conquistado a vitória, ganhado a cobra piton, ter comido mais de 20 insetos gigantes durante 4 minutos, a consequência foi trágica. O Eduardo começou a passar mal, sofrendo de náuseas e tonturas, né, após o fim da competição, e acabou desmaiando no local onde o evento ocorria, em frente à loja Ben Siegel Reptiles. O homem foi levado ao hospital às pressas, mas chegando lá acabou sendo declarado morto. Todos os candidatos tiveram que assinar um documento declarando que estavam sóbrios e que não tinham alergia às baratas ou qualquer animal, né? Além de assinarem um termo onde aceitavam comer as baratas, vermes e besouros. Por esse motivo, o concurso bizarro e nada comum não se responsabilizou pela morte do Edward. Nenhum dos outros participantes teve problemas médicos após o evento, quer dizer, ele foi o único que, infelizmente, acabou se dando mal, né? Uma nota divulgada pelo advogado da loja, o Siegel, dono da loja que promoveu a competição, declarou que os participantes estavam inteiramente conscientes do que estavam fazendo e assumiram a responsabilidade pela participação no concurso nada convencional, digamos assim, né? Você participaria de um concurso desse? Eu tô fora, nem por 1 milhão, rapaz. Agora a história de Michael Godwin, 1989. Michael Godwin, um condenado que teve sua pena de morte convertida para prisão perpétua, morreu eletrocutado ao tentar consertar os fones de ouvido conectados à televisão da prisão. Tinha feito um gatinho lá, né? E ele estava sentado numa privada de metal, fazendo as suas necessidades. Foi tentar consertar o fone de ouvido, levou um choque e morreu eletrocutado. Que morte besta também, né? Agora vamos falar da morte do Hans Steininger,
1567. Bom, Hans era conhecido por ter a barba mais longa da época e eu acho que até hoje deve ser a mais longa de todas. E o Hans morreu após tropeçar em sua própria barba e quebrar o pescoço. Você imaginou o tamanho da barba? Para ele conseguir tropeçar na própria barba e quebrar o pescoço, devia ser uma barba realmente extraordinária, tá louco. Agora o caso do Vladimir Likhonous. Em 2009 aconteceu isso. Ele é um estudante ucraniano que morreu após mastigar um chiclete explosivo, confundindo-o com um chiclete regular. Ele era um estudante de química e acredita-se que o chiclete estava coberto de explosivos que ele estava estudando, né? Só que ele achou que era um chiclete normal, foi mastigar e pum! Morreu com um chiclete que realmente era uma bomba. Literalmente. Que coisa, hein? Agora o Mike Edwards socorreu em 2010. O Mike Edwards era um violoncelista da banda Electric Light Orchestra. Aliás, excelente banda, né? Música incríveis que tem essa banda e fez muito sucesso nos anos 70, 80. Ele morreu quando um fardo de feno de 600 quilos rolou por um campo e atingiu a sua van. Atingiu em cheio ele e ele acabou vindo a falecer. Uma morte trágica. Uma pena, né? Pro cenário musical, pra vida, enfim. Ele que era do Electric Light Orchestra. Aliás, eu adoro essa banda. Realmente uma morte bizarra e muito triste, né? Agora vamos falar do Brian J. Perry. Em 2007 ocorreu. O Brian se suicidou acidentalmente durante uma videoconferência. O que aconteceu? Ele demonstrava sua arma, que ela estava desmontada e segura. Ao vivo e tal. Só que ele não percebeu que uma bala ainda estava na câmara do revólver. E acabou se dando um tiro fatal. Imagina a situação, o cara tá demonstrando a arma desmontada, que tá segura e tal. E sem querer se dá um tiro fatal para todo mundo ver uma videoconferência. Que coisa, hein? Tá louco. É, realmente mortes bizarras, né? Agora eu vou falar do Sergei Tuganov, 2009. O Sergei Tuganov, um russo, aceitou um desafio de 2 mulheres para fazer sexo com elas por 12 horas seguidas. Você aceitava essa daí? É, você falou, pô, essa daí é caramba da lei, hein? Pois é, só que após vencer a aposta, né, ele morreu de ataque cardíaco. Supostamente causado pelo consumo excessivo de Viagra. Oh, aí também usou golpe baixo, hein? O cara não foi ali, né, a seco. O cara tomou um Viagrinha e tal, pra conseguir vencer a aposta, ficou com as 2 mulheres lá, só que acabou tendo um ataque cardíaco e morreu. Que coisa, hein? Agora a história do Surinder Singh. O Surinder Singh, um político indiano, morreu após ser atacado por macacos selvagens. Olha que morte, cara. Ele acabou caindo da varanda de sua casa enquanto tentava afugentá-los. Então, lá, muito comum, né? Na Índia tem macacos. Os macacos se reuniram na varanda do político. Ele ficou irritado, foi tentar tirar os macacos e acabou caindo da varanda e morreu na queda. Também outra morte muito bizarra. Agora a morte de Jennifer Strange, em 2007. Em janeiro de 2007, a Jennifer Strange, uma mulher da Califórnia, na época com 28 anos e mãe de 3 crianças, morreu de intoxicação por excesso de água. É isso que você ouviu, excesso de água, enquanto ela participava de um concurso de rádio que prometia um videogame para quem conseguisse beber a maior quantidade de água sem ir ao banheiro. Olha que coisa idiota, né? Não se sabe exatamente quanta água Jennifer tomou, mas acredita-se que foi em torno de 7,5 litros. Ela perdeu o videogame, quer dizer, não conseguiu ganhar, que ela queria dar para os seus filhos, e poucas horas depois do concurso, acabou morrendo por causa de um inchaço do cérebro devido ao excesso de água ingerido, que acabou paralisando as suas funções vitais, como a respiração, o que levou ela à morte. E tragédia, né? Uma corte da Califórnia determinou que a emissora de rádio foi a responsável pela morte de Jennifer e a condenou a pagar uma indenização milionária de 16 milhões de dólares, aproximadamente 80 milhões de reais, em compensação à família de Jennifer pela morte que ocorreu. Claro, é um excelente dinheiro, mas não vai trazer a mãe de volta, né? Uma morte muito trágica. Agora a morte do Adelir Antônio de Carli, em 2008. Você lembra quem é o Adelir? O Adelir é aquele padre brasileiro que achou uma ótima ideia se amarrar em balões, né? Ele faleceu após ter a brilhante ideia de decolar usando balões de festa cheios de hélio, centenas de balões amarrados nele. Ele planejava arrecadar dinheiro para os caminhoneiros, a intenção era boa, só que ele acabou se perdendo e caiu no oceano. Nunca mais foi encontrado e, claro, não ia dar certo. Era uma ideia que não tinha como dar certo, ele tentou ser convencido a não fazer isso na época, mas ele estava muito determinado, todo mundo foi lá, bateu palma, foi uma festa, ele subiu, só que infelizmente morreu. Para o caso de Edith Webster, em 1986, era uma atriz que morreu no palco enquanto interpretava sua própria morte em uma peça. O público inicialmente, inclusive, pensou que fazia parte da atuação, né, da atriz. A peça chamava The Drunkards,
e ela fazia o papel de uma avó. Em determinado momento da peça, já quase no final, a personagem interpretada pela Edith cantava os versos de uma música e depois o roteiro mandava que a personagem caísse no chão e simulasse sua morte. Acontece que na noite de sábado, dia 24 de novembro de 1986, Edith Webster cantou a música e em seguida foi além da interpretação. Houve muitas palmas, inclusive quando ela caiu no chão, noite após noite, ela morreu, só que nessa última noite ela morreu de verdade, declarou Richard Bird, diretor da montagem. Impressionados com a cena, né? Imagina, os espectadores estão lá vendo, tal, acham que tá fazendo parte, né? Os espectadores acreditavam que ela estava fingindo, que os pedidos de ajuda do restante do elenco, né? Dizendo que, acuda aqui, ela tá passando mal, faziam parte da encenação. Afinal, a peça era uma comédia. Então, todo mundo ali, meio saber se ria, né, o que estava acontecendo, e foi somente depois de alguns minutos que eles perceberam que havia algo de errado, né, que não era parte da peça, né. Um dos jornais que noticiou a tragédia revelou que o público permaneceu sentado por causa de 1 hora e muitos que revezavam, né, para acompanhar todo o desenrolar da coisa. No hospital, os médicos confirmaram a morte de Edith e disseram que ela havia sofrido uma parada cardíaca fatal. Que coisa, a morte tem umas coisas realmente engraçadas, né, a pessoa morrer, a atriz morrer na hora que ela está encenando a morte na peça. Caramba, qual a chance disso acontecer, né? Para falar do caso de Jeremy Moult, 1985. Jeremy morreu afogado em uma festa de salva-vidas em Nova Orleans. Curiosamente, ele que não era um salva-vidas estava em uma festa para comemorar 1 ano sem afogamento na região. Na festa havia mais de 100 salva-vidas. Mesmo assim, no final da festa, que teve muita bebida, né? Aconteceu no local da piscina municipal lá da cidade, Jeremy Moult foi encontrado afogado na piscina. Os salva-vidas então tentaram revivê-lo, reanimá-lo, mas o corpo dele já estava fazia muito tempo na água e não foi possível salvá-lo. Cada uma dessas mortes é notável, né? Imagina, você tá lá numa festa com mais de 100 salva-vidas e você morrer afogado, né? A morte realmente, às vezes, tem seu caráter inusitado e acontece em circunstâncias peculiares, né? Ilustrando a imprevisibilidade e estranheza que pode acompanhar eventos trágicos, né? Tá louco, cada morte, hein? Você curtiu? Então dá o seu like aí, se inscreve no canal. Toda semana eu encontro inesperado pra você, tá certo? E clica no sininho pra você ser notificado sempre que tiver novidade. Se cuide aí, grande abraço e até a próxima. Valeu!